يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. الدعوة السلفية بموزمبيق. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أصرف الله ديس الله سبحانه وتعالى القرآن: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. O ser humano não sabe o que acontecerá ao andar do tempo, o que irá acontecer para esta certa pessoa amanhã. E depois Allah disse: وما تدري نفس بأي أرض تموت. E a pessoa não sabe o lugar. A pessoa não sabe o lugar da morte. Não. É normal a pessoa sair daqui, acidentar na estrada. A pessoa sair daqui em casa sentada, a pessoa morrer. Sair daqui, não. Só por apenas tomar um sono. Ser o motivo. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. A pessoa não sabe o que vai acontecer ao andar do tempo. وما تدري نفس. E o ser humano não sabe بأي أرض تموت. Qual é o lugar da morte desta pessoa. إذن حاسبوا أنفسكم. É preciso a partir de já julgar-se de si mesmo, controlar muito bem o que a pessoa está a fazer. ما قدمت الغد, que beneficiará depois da morte, que beneficiará o dia de Qiyamah. Na verdade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando a mulher não está de grávida e depois o dia que completa aquela grávida, aquela barriga, 120 dias, Allah envia lá um anjo, chama-se Malakul Rahmi, e depois este anjo, ma'muran bi arba kalimat, é ordenado em registrar 4 coisas: بكتب رزقه, o risco desta pessoa, وعجل, e o lugar onde essa pessoa há de morrer, وعمل, e as práticas, وشقي أو سعيد, se é o benfeitor ou então é malfeitor. فبارك الله فيكم. عباد الله, a verdade é que Allah subhanahu wa ta'ala, o ajal maktuba, a data da morte, Allah destinou. E Allah disse: Gadan é amanhã. Então, sendo amanhã, Allah chamou a atenção. E por gostar dos crentes, Allah disse: Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, vós que acreditam em Allah, vocês muçulmanos, ittaqullah, tenham medo de Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat al-gadan. É preciso julgar-se de si mesmo, controlar o que a pessoa já fez. Naam, ma qaddamat al-gadan. Ontem estávamos aqui com alguns irmãos que agora falam por baixo da terra, que agora estão na tahta turab. É preciso controlarmos o que nós já estamos a fazer. Hal laka sirrun inda Allah. Meu irmão, minha irmã, será que tu tens um segredo perante Allah? Bainaka anta wa bain Allah. Um segredo entre tu e Allah. La ya'lamuha illa Allah. Um segredo em que ninguém sabe excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Hal laka sadaqatun takhfa. Será que existe uma caridade que você já deu, você já não tentou ajudar algumas pessoas escondidamente, sem querer publicar? Será que existe um sadaqa que você já tentou não ajudar, dar fi sabilillah de uma forma escondida? La ya'lamuha illa Allah, em que ninguém sabe excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Já fez isso, barakallahu fik? Já tentou sacrificar um dia, ir a um lugar muito distante, tentar aprender a religião de Allah, tentar fazer algo do Islã? Será que já tentou uma vez não ajudar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a mesquita? Será que um dia já tentou não deixar o seu tempo livre para servir Allah subhanahu wa ta'ala? E na verdade, neste mundo existem pessoas que já serviram. Se, meu irmão, a pessoa, você não tenta fazer algo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, na verdade aqui existem pessoas, fabarakallahu fikum, existem pessoas aqui mesmo em Morumbene, existem pessoas aqui mesmo, barakallahu fikum, existem pessoas aqui em Moçambique que tentam ajudar o dino de Allah, tentam gastar o seu tempo na parte da obediência, na parte do ta'a, na parte do ibadah, porque na verdade Allah criou-nos apenas para o adorar, assim como disse: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Naam,
Ibadallah, servos de Allah, há bem poucos dias morreu o Sheikh Rabi' bin Hadi Madkhali. Ele morreu, mas jejuou conosco o Sheikh Rabi' bin Hadi Madkhali. Alhamdulillah, ele era uma pessoa que tentava adorar Allah, era uma pessoa que ensinava o dini de Allah, era uma pessoa tão humilde, era uma pessoa que tentava não seguir o Islam, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas ele era humilde, ele conversava com as pessoas, ele não se sentia à vontade de comer sabendo que o meu vizinho não comeu nada, comer sem ligar para alguns, até alunos dele, ligar para alguns alunos, saber se algum deles não está a sentir fome para tentar ajudar. Fabarakallahu fikum. Há bem poucos dias, há 2-3 semanas, morreu o Sheikh Rabi' bin Hadi Madkhali, rahimahullah wa ra'ah, que Allah subhanahu wa ta'ala senta a pena dele. Ele tentou gastar o seu tempo fi ta'ah, ibadallah, laha ma salafa, e o que ele fez já passou e Allah subhanahu wa ta'ala recompensará. Há bem poucos dias atrás, ibadallah, morreu o nosso Sheikh Isa, nós conhecemos, alhamdulillah. Ele foi um Sheikh que tentava adorar Allah subhanahu wa ta'ala, que tanto se preocupava no ta'ah. O Sheikh Isa foi um dos irmãos, foi um dos Sheikh que ele tentava não se preocupar com o din, se preocupava com o estudo das crianças, se preocupava se as crianças chegavam na madrasa, ele se preocupava, barakallahu fiqh, rahimahullah, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia para ele. Ele tentava, e este Ramadã deste ano, o Sheikh Isa parou aqui onde eu estou. O Sheikh Isa, este Ramadã deste ano, ele estava aqui parado, ibadallah. Agora que estamos a falar, ele está por baixo da terra. Agora que estamos a falar, ele está por baixo da terra, ya ibadallah. E onde é que? Não porque Allah subhanahu wa ta'ala não viu deixar ele e levar a ti. Não porque Allah subhanahu wa ta'ala não viu deixar a ele levar a mim. Mas Allah subhanahu wa ta'ala deixou a ti. Allah subhanahu wa ta'ala deixou a mim. Abadan, Allah subhanahu wa ta'ala, aliás, muta'ammidan, Allah fez isso bi'ilmihi. É um ni'ma. E Allah, como disse, وَكَفَى بِالْمَوْتِ مَوْعِظَةً, quando morre alguém, é uma palestra para a pessoa que ainda está aqui. Quando morre alguém, irmão, não precisa vir um sheikh dar palestra. Só pela morte de alguém conhecido, já é suficiente ser uma grande palestra para as pessoas tentarem se arrepender. Já é uma grande palestra para todo aquele que ainda mantém vivo, ainda está vivo, tentar voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso sheikh, ele na segunda-feira, ele estava de jejum. Fabarakallah, que Allah subhanahu wa ta'ala senta a pena dele. Allah subhanahu wa ta'ala senta a pena dele. Ele estava de jejum naquela segunda-feira. O Sheikh Isa dirigiu o Salatul Maghrib na mesquita onde ele foi tentar controlar aquele assunto de madrasa, controlar assunto do din, ya ibadallah. E ele, depois de controlar isso, naquele dia, depois, antes do iftar, ele perde a vida, ya ibadallah. E o seu iftar será no Jannah, ya ibadallah. O iftar daquele senhor, rahimahullah, será no Jannah, ya ibadallah. Alhamdulillah, ele morreu bem. Que Allah subhanahu wa ta'ala não tenha pena dele, ya ibadallah. Agora, qual é a nossa situação? Como é que eu e como é que tu, meu irmão, não iremos ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala? فَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتِ الْغَدًا وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتِ الْغَدًا. É preciso controlar o que a pessoa está a fazer, que se na verdade beneficiará. حَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ. É preciso julgar-se de si mesmo. قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا. Antes que seja julgado perante Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. قوموا إلى صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني. الدعوة السلفية بموزمبيق.